Se não for o Jair, será o Messias, Bruno Araújo. Quem disse isso? Bolsonaro, sobre a eleição de 2026. Se não for Jair, vai ser o Messias. Quer um terceiro nome? Bolsonaro. Respondeu ele, né? Bolsonaro está inelegível até 2030. Na esteira disso, foi publicada ontem a mais nova pesquisa Futura, né? E a pesquisa Futura mostra que se a eleição fosse hoje entre Lula e Bolsonaro, no segundo turno, Bolsonaro venceria com quase 14% de diferença. Ele teria 51,1% e Lula 37,3% em simulação de segundo turno. A pesquisa Futura ouviu 1.000 pessoas por entrevistas telefônicas entre 19 e 22 de março. Repetindo, Bolsonaro teria 51,1%. Em novembro, na última Futura, ele teve 46%. Lula tem 37,3%. Em novembro tinha 41,1%. Ninguém sabe, 11%. Não sabe, eu não quiser responder, 0,6%. E a avaliação de Lula nunca foi tão ruim. Ele teve apenas 26% de ótimo ou bom, 26,8% de ótimo ou bom, e em final de novembro e dezembro era 32,4%, e a avaliação negativa dele chegou a 52,6% e era 43,2% na primeira semana de dezembro. Se você juntar Atlas, Futura, as últimas pesquisas publicadas nos últimos 10 dias, elas se diferenciam no máximo dentro da margem de erro, mesmo sendo institutos diferentes e quantidade de entrevistas feitas também diferentes. Eram pesquisas feitas com 2.000 entrevistas e a Futura foi com 1.000. Mas dentro da margem de erro, todas confluem aí os números. Bruno Araújo e Suzy Noronha. A insatisfação com o presidente é altíssima, a popularidade dele hoje em todos os institutos, a reprovação é maior do que a aprovação, e o ótimo e bom, quando não é simples aprova e desaprova, também despencou, e o ruim e péssimo cresceu. Bruno, eu diria... Detalhe que é mais só um minuto, Bia. É mais um instituto que mostra que o pior cenário para o presidente, onde piorou mais foi no Nordeste, e a Futura também disse que piorou muito a situação dele perante as mulheres. Isso, Bruno, primeiro em relação ao desempenho de Bolsonaro na pesquisa, ele é inelegível. Então, o desempenho dele é... Mas não está proibido botar o nome dele na pesquisa, não. Ainda, né? Ainda não tá, não. Bolsonaro... Porque Lula botaram, até foi proibido botar e ninguém fez esse questionamento. Tá, mas vamos embora. Bolsonaro está inelegível. Por enquanto. Bolsonaro está inelegível e, em função disso, a presença dele e os números dele na pesquisa são irrelevantes. Por outro lado, os números de Lula, eles devem ser olhados pelo Palácio do Planalto com muita atenção. Porque a gente está falando aqui de uma aprovação de 25% quase. São 26% e numa trajetória de queda. Então, um presidente que quer disputar a reeleição, ele precisa ter uma aprovação de, no mínimo, para ser competitivo, 40%. A gente viu o que aconteceu, por exemplo, com Biden. Biden nos Estados Unidos, uma das coisas que dificultou a sua tentativa de buscar a reeleição era a aprovação. Depois disso, por outras razões, ele acabou abdicando da candidatura. E, não tenha dúvida, a desaprovação e a dificuldade em decolar a candidatura prejudicou muito esse processo dele de tentar buscar a reeleição. Então, Lula precisa observar o que tem acontecido em outros lugares e buscar sanar os problemas que são óbvios aqui no país. O principal problema é a inflação hoje. Apesar dos números da previsão do IPCA terem mostrado uma desaceleração, a gente não sabe se é uma desaceleração que ela vai ser contínua ou se é num mês só. Então, é fundamental que haja um cuidado do Palácio do Planalto e do governo nisso, porque do contrário, mesmo que Bolsonaro não seja candidato, Bruno e Suzy, e eu diria inclusive que Bolsonaro, com essa declaração que ele deu ontem, ele vai manter essa candidatura como o próprio Lula manteve em 18. Lula só veio, de fato, deixar a candidatura no meio de agosto, quando houve uma decisão definitiva de que ele não poderia ser candidato. Para Bolsonaro, eu diria que isso é muito ruim, porque assim como no caso de Lula, não deixou que outra liderança pudesse crescer. Então,
Eu diria que do lado de Bolsonaro você tem alguns nomes e talvez o mais forte seria Tarcísio. Por que não deixa Tarcísio criar forma e criar corpo para eventualmente disputar a eleição? O PT errou lá atrás. Bolsonaro vai errar também agora? Aí é a pergunta que fica. Quando você fala que esses números a respeito de Bolsonaro, eles são, você usou até um termo que eu não... Irrelevantes. É tão irrelevante que a gente vê uma máquina do governo inteiro tentando destruir um homem. É tão irrelevante que a gente vê... Mas calma, a gente vê uma mídia que é comprada e paga pelo governo aí trabalhando dia após dia para desconstrução de algo que você considera irrelevante, né? Que hoje ele não pode ser, amanhã só Deus sabe. Porém, tirando essa parte de Bolsonaro, nós temos um presidente que tem mais de 50% de desaprovação e menos de 30% de bom ou ótimo, menos. Isso é algo que vai diretamente em acordo com tudo que a gente está vendo com o nosso país. Diretamente em acordo com a fala da Simone Tebet, né? Que